Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico, recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingo Soler. Capítulo 20. Lembranças. Que grande mistério é o homem! Parece incrível que na pequena cavidade de um crânio caibam tantas ideias, alberguem-se tantas lembranças, que permanecem muitos anos e anos, e às vezes o menor incidente as desperta. Guardava uma perfeita recordação de minha primeira infância. E sem saber por quê, sempre fiquei satisfeito deixando de lado os primeiros anos de minha vida. E neste manuscrito, única herança que deixarei à posteridade, registrei que ignorava quem foi minha mãe, porque minha piedade filial não a queria reconhecer na pobre mulher que eu recordava perfeitamente. Mas hoje, impressionado por uma cena que vi, como se me houvessem retirado uma venda, meus olhos contemplaram novos e dilatados horizontes. Vi claro, muito claro, e creio cumprir um dever, deixando transcritas todas as lembranças que se agitam em minha mente. Muitos são os mendigos que vêm a esta aldeia porque sabem que nunca lhes falta generosa hospitalidade. E ontem, dentre os que vieram, chegaram um homem, uma mulher e uma criança de uns 4 anos. Não sei porquê, mas quando os vi me impressionei. O menino, especialmente, inspirou-me profunda compaixão. Ele é bonito, muito lindo, e em seus olhos azuis está escrita toda uma história. Maria, tão boa e tão compassiva como sempre, acariciou o menino e o apresentou a mim, dizendo: Padre Germano, que pena que este inocente tenha que ir rodando pelo mundo. Se o Senhor visse como é entendido. A mãe do menino, ao ouvir essas palavras, trocou um olhar de inteligência com seu companheiro e exclamou com voz gelada: Se você tanto gosta de meu filho, pode ficar com ele se quiser. De qualquer maneira, tenho que me desprender dele, porque bem se vê que não nasceu para ser pobre. Se anda muito, se cansa. Se não come, fica doente. De modo que, como diz seu pai, ele nos estorva. Deus faz mal em dar filhos aos pobres, porque sendo como esse, de nada nos servem. Maria, satisfeita, aceitou a proposta daquela mulher, sabendo que o menino saía do inferno para entrar na glória. E sem derramar uma lágrima, aqueles 2 seres sem coração seguiram hoje seu caminho, sem dirigir a seu filho nem um único olhar de despedida. Mas o menino correu atrás deles e seu pai se voltou, levantando o grosso pau em que se apoiava. E o menino, diante de sua atitude ameaçadora, retrocedeu
e se refugiou em meu hábito, chorando amargamente. Eu, contra meu costume, não admoestei aqueles pais desnaturados. Causavam-me o mesmo efeito que os répteis venenosos, dos quais se foge às vezes sem querer examiná-los, pois causam tal horror. Produzem tal invencível repugnância que se prefere o próprio desaparecimento a tudo, até a satisfação de matá-los. E aqueles dois seres me fizeram tanto mal, me feriram com flecha tão certeira, que a intensidade de minha dor não me deixou forças para exortá-los e aconselhá-los a mudar de rumo. Deixei-os ir, sem lhes dirigir uma única censura. Maria olhou-me com espanto e pela primeira vez fugi de seu olhar. Entreguei-lhe o menino e disse: acreditas que esses infelizes são os pais deste inocente? Será que não o roubaram? Não, respondeu Maria. Este pobrezinho tem o mesmo rosto de seu pai, é seu fiel retrato. E ela me disse coisas que não me deixam dúvidas de que é mãe dele. Há pais que, depois de ter visto o filho andar, de ter recebido seus primeiros sorrisos, de ter escutado suas primeiras palavras, de ter sentido o calor de seus beijos e o contato de seus braços, depois de ter vivido sua mesma vida, os abandonam. Então existem seres racionais inferiores aos animais. Afastar uma criança de si no momento que sai do claustro materno é cruel, mas é uma crueldade mais refinada depois de tê-lo visto sorrir. Se o homem da terra fosse a última obra de Deus, eu renegaria meu eterno Pai, como o homem é cruel, Maria. E com medo de delatar meu segredo, afastei-me da nobre jovem e do inocente órfão, pretextando uma ocupação urgente, e me tranquei em meu quarto, porque precisava ficar sozinho com meu ontem perdido, sozinho com minhas lembranças, sozinho com minha dor. Tudo me foi negado na vida, tudo. Fui tão pobre que não possuí nem o carinho de minha mãe, apesar de que ela deve ter ouvido minhas primeiras palavras e deve ter visto meus primeiros passos. Eu me envergonho de mim mesmo. Até os criminosos costumam ter uma mãe que os chora quando sobem ao patíbulo. E se eu houvesse subido, minha mãe não teria me chorado. Mas para que continuar escrevendo? Mais vale emudecer. Sou tão velho que já ninguém se lembra de minha infância e meu segredo morrerá comigo. Mas não, eu vim à terra ensinar a pura verdade. Eu vim mostrar o que os homens ainda tardarão alguns séculos para compreender, que cada ser se engrandece por si mesmo. Não somos salvos pela graça, não. Jesus Cristo não veio nos salvar, veio apenas para nos recordar nosso dever. Morreu para imortalizar sua recordação, para deixar gravadas na mente da humanidade as sentenças de seu Evangelho.
e tal foi a magia de sua doutrina, que as gerações que o seguiram o aclamaram como primogênito de Deus e ainda acreditaram que, junto com seu divino Pai, regia os destinos do mundo. Os homens se julgaram redimidos por haver se derramado o sangue de um inocente. Ah, se pelo derramamento de sangue vertido injustamente se salvasse a humanidade, os terrestres poderiam ter certeza de habitar o paraíso. Porque a justiça humana é cega, mas não, ninguém se salva pelo sacrifício do outro. Cada um tem que comprar sua alforria, pagando em boa moeda, da moeda das boas obras, dos grandes sacrifícios, esquecendo as ofensas e amparando o fraco. Cada um cria seu patrimônio, e é por ínfima que seja a classe do homem, quando ele quer engrandecer, chega a ser grande, muito grande, quando se compara com seu nascimento e usa todas as forças de que pôde dispor. Tenho a prova em mim, Senhor. Em mim vi resplandecer sua misericórdia. Quem menor que eu? Quem mais desprezado? Porém, os monarcas da terra escutaram meu conselho e os sumos pontífices disseram que tenho pacto com Satanás, porque descobri todas as suas tramas e mais de uma vez desbaratei seus iníquos planos. Eu tão pobre, pois são mais os dias que passei fome que os que me deitei saciado. Querer é poder. A vida, a grandeza da vida não é um mito. O que se necessita é vontade. Eu tive essa vontade, por isso vivi livre. Por isso me tornei superior a todas as contrariedades que me acossaram. E agora, dominando certo rubor, quero dizer quem sou a essa humanidade que amanhã lerá estas páginas. Quero fazer os homens verem que uma alma forte não se abate pela ingratidão, nem se vende por nenhum preço. Antes de viver entre os homens dos hábitos negros, recordo perfeitamente que, sendo eu muito pequeno, vivia em um povoado de poucos habitantes, em um casebre velho e miserável, em companhia de uma mulher jovem que brigava comigo com frequência, a quem nunca chamei de mãe, embora ela me fizesse compreender que eu era seu filho. Mas eu não estava contente com seu proceder. Certa noite, entrou um homem em nossa casa gritando e batendo nos poucos móveis que havia. Minha mãe me apresentou a ele dizendo que abraçasse meu pai. Mas eu resisti a isso, e ele, por sua vez, afastou-me com um gesto brusco. Ficou conosco até o dia seguinte, quando partiu. Pouco tempo depois, voltou e conversou muito e acaloradamente com minha mãe, e por último me chamou. Olha, os filhos dos pobres têm que ganhar o pão. Já completaste 5 anos, de modo que vai ganhar a vida. E ele mesmo me empurrou até que saí à rua. Minha mãe quis impedi-lo, mas ele a afastou com violência, fechando a porta com estrondo,
e aquele ruído me impressionou mais que a ação vil de meu pai. Por mais que pareça impossível, à tenra idade de 5 anos, eu já pensava e refletia e olhava com pena para a mulher que me levou em seu seio quando havia embriagada, o que acontecia com frequência. Então, ao me ver fora daquele casebre preto e sombrio, onde nunca havia recebido uma carícia, mas ao contrário, meus maus tratos, especialmente em palavras, não senti dor alguma. Afastei-me tranquilo e fui para meu lugar favorito, à beira do mar, onde passava longas horas. Naquele dia, olhei o oceano que estava calmo, sentindo uma sensação desconhecida, mas agradável. Era como se examinasse meus domínios, e minha contemplação deve ter me deixado satisfeito, porque lembro que me sentei na praia e me entreguei à minha ocupação favorita, que era fazer pirâmides de areia. Ao anoitecer, entrei em uma das canoas velhas que havia na praia e dormi tranquilamente. Vivi cerca de 2 anos à beira do mar com os pobres pescadores, que, sem que nunca lhe pedisse uma esmola, dividiam comigo seu preto e pouco pão. Os responsáveis por meus dias abandonaram a aldeia e não sei onde descansam seus restos. Os pescadores me chamavam de pequeno profeta, porque eu augurava quando haveria tempestade e meu prognóstico nunca falhava, embora se tratasse de coisas que nem eu mesmo entendia. 1 ano depois de estar sozinho no mundo, 100 penitentes negros vieram se estabelecer na velha abadia que coroava a montanha, gigantesca atalaia, cujas maciças torres sempre estavam envoltas por um manto de bruma. Algumas vezes os pescadores me mandavam ao mosteiro com os peixes que mais agradavam à comunidade, e sempre que eu entrava naquela mansão sombria, sentia uma espécie de repulsa. Quando saía, corria como se alguém me perseguisse, e isso que os pais de meu fiel sultão, que eram 2 lindos cães de terra nova, me acariciavam ao entrar e ao sair. Mas, apesar de tão poderoso chamado, minhas aversões aos homens negros podia mais, e eu fugia deles. Mas um dia, nunca esquecerei, errei o caminho, confundi um corredor e entrei em um grande salão, cercado de estantes, onde havia muitos livros, muitos feixes de amarelados pergaminhos e rolos de papiro. 2 monges estavam lendo, e eu, ao vê-los ler, como se aquilo fosse para mim uma verdadeira revelação, aproximei-me do mais velho, toquei seu ombro e, sem medo algum, disse: Eu quero ler como vós ledes. Quereis me ensinar? Eu logo aprenderei. O ancião olhou para mim e seu companheiro lhe disse: Este é o menino abandonado pelos pais, de quem já vos falei mais de uma vez. Não há abandonados no mundo, porque a religião é a mãe de todos, replicou o ancião. Menino,
acrescentou, olhando-me fixamente. Deus te guiou sem dúvida, fazendo-te chegar a mim. A Madre Igreja te acolhe em seu seio. A partir de hoje, viverás na abadia. Deixai que me despeça de meus benfeitores, disse eu. Logo irás, respondeu ele, e a partir daquele momento deixei de fazer minha vontade. Meus mestres ficaram satisfeitos comigo, embora nunca tenham demonstrado. Jamais me acariciaram, nem me castigaram. Minha vida era triste, muito triste, de uma monotonia insuportável. Eu sentia um frio na alma que me matava e só recuperava o alento quando Leon e Zoa apoiavam sua inteligente cabeça em meus joelhos. Nobres animais. Eles eram os únicos que me acariciavam e que demonstravam alegria ao me ver. Os outros moradores do convento jamais me dirigiram uma palavra carinhosa. Mais de uma vez recordei os pobres pescadores que em sua rudeza amavam-me e me ouviam como a um oráculo. Mas eu tinha sede de ciência, eu queria ser um grande sábio e em minha juventude o homem só tinha 2 caminhos para engrandecer: o campo de batalha ou a religião. As artes estavam mortas. Virão tempos melhores, nos quais o homem poderá escolher à vontade. Mas, na época, o saber estava nos conventos e eu queria ser sábio a todo custo, de modo que devorei em silêncio minha solitária infância e minha austera juventude. Todo o meu afã era ler, ler sempre, e decorei todos os livros que havia na biblioteca do convento. E ainda fiz a avaliação crítica de todos eles. E aos 16 anos pronunciei um discurso refutando todos os silogismos teológicos, o que me valeu uma duríssima reprimenda de meus superiores e a ameaça de horríveis castigos se me rebelasse contra a Madre Igreja, que havia me acolhido em seu seio quando eu não tinha mais que o pão da caridade. No ano seguinte, por normas do ensino, tive que pronunciar um novo discurso que me valeu 1 ano de clausura, 6 semanas a pão e água e privação temporária de subir à cátedra sagrada. Poucos dias antes de celebrar pela primeira vez o sacrifício da missa, o ancião a quem eu havia pedido, quando menino, que me ensinasse a ler, chamou-me à sua cela e me disse: Germano, eu te quero muito bem, embora nunca tenha demonstrado, porque a estreiteza e a austeridade da ordem a quem pertencemos não permitem expansões ao coração e temos que sufocar todos os sentimentos. E isso é o que quero que faças. Tu és uma alma nobre e generosa, perdida pelas dores da juventude. Lembra que se não refreares teu caráter, poucas auroras brilharão sobre ti. Porém, se servires a igreja que te serviu de mãe, não esqueças que está reservado para ti a cadeira de São Pedro.
A cadeira de São Pedro, neste caso, é o título de Papa. Não te proclames livre, porque serás uma folha seca no mundo e submisso às prescrições da Igreja. Todos os soberanos da terra se prostrarão diante de ti. Eu serei fiel à Igreja, sem trair meus sentimentos. Tenha em conta que, agindo desse modo, tua vida será o caminho do Calvário e estéril teu sacrifício. Agradeço vossos conselhos. Eu amo a Igreja e, porque a amo, quero tirá-la do pântano em que vive. Tu és um pobre visionário e me inspiras profundíssima compaixão. Quem és tu para reformar uma instituição que os séculos têm respeitado? Quem sou? Sou um espírito amante da luz, decidido partidário do progresso. Procura não provocar um cisma. Eu apenas pregarei a verdade, que é a essência do Evangelho. O ancião olhou para mim fixamente e me disse muito baixinho: Germano, meu filho, estás muito perto do fogo. Cuidado para não te queimar. Outros monges entraram na cela e eu me retirei à minha para começar minha preparação. Alguns dias depois, com inusitada pompa, adornaram o templo da abadia. Os primeiros magnatas e as damas mais nobres da corte compareceram para ouvir minha primeira missa, e quando subi ao púlpito, o geral da ordem me disse, ao me dar a bênção: sobes por vossos pés, procura descer do mesmo modo. Quando ocupei a tribuna sagrada, vi que não estava sozinho. Um monge, de joelhos e com as mãos cruzadas, parecia entregue a profunda meditação. Ao vê-lo, senti frio, compreendi as instruções que havia recebido e me prostrei para que a multidão pensasse que estava me entregando à oração. Mas o que fiz foi medir o profundo abismo em que havia caído. Havia pronunciado todos os meus votos, estava separado da grande família humana, consagrado a uma igreja cujas bases afundavam sob meus pés, porque das pedras de seus alicerces brotava uma água avermelhada. Examinei seu credo e vi que seu voto de pobreza era falso e que sua humildade era uma máscara de hipocrisia. Levantei-me, olhei à minha volta e contemplei o templo, que tinha um aspecto realmente deslumbrante. Torrentes de luz, nuvens de aromado incenso, homens e mulheres vestindo suas melhores roupas, altos dignatários da igreja, todos estavam ali, reunidos para ouvir a palavra do ungido do Senhor. E aquele homem que a multidão julgava sagrado tinha a seus pés um assassino que tinha ordem de feri-lo no momento que falasse algo que não estivesse em conformidade com as instruções que seus superiores lhe haviam dado.
Aquela horrível farsa arrasou meu coração. O tema que me haviam dado era a descrição da missão do sacerdote e a imperiosa necessidade que havia de que a sociedade se submetesse às suas prescrições, posto que os sacerdotes eram os escolhidos do Senhor. Ao ver a apinhada multidão, parecia que em guias de fogo caíam sobre minha cabeça. Um suor gelado entumeceu meus membros. A seguir, uma súbita reação revigorou meu ser, e sem perceber o que estava fazendo, estendi minha mão direita sobre a cabeça de meu mudo companheiro, e ele estremeceu. Olhou para mim e, a seu pesar, caiu na parede, fechou os olhos e perdeu a consciência. Ficou sem vontade. Então eu fiquei mais tranquilo e comecei minha pregação, que durou mais de 3 horas. Que dia aquele jamais o esquecerei. Atentos à minha palavra, as mulheres da corte se levantavam de seus altos bancos. Os homens falavam entre si, os monges me enviavam com seus olhares todas as ameaças do inferno. E eu falava sem interrupção, pois me sentia forte e animado. Foi a única vez na vida que tive todas as classes sociais aos meus pés. Eu estava realmente inspirado. Falei da família, do sacerdócio, da mulher e, por último, do que eram os sacerdotes. Então todos os monges se levantaram ameaçadores, mas eu olhei para eles, estendi minhas mãos, que pareciam de fogo, porque das pontas de meus dedos saíam centelhas luminosas, e exclamei com voz tonitruante: humanidade, estais no erro. Credes que os sacerdotes são homens diferentes dos outros, que estão iluminados pela graça do Senhor, e tal graça não existe, nem tal predestinação. Um sacerdote é um homem como outro qualquer, e às vezes com mais vícios que os demais. Sabeis quem sou? Sabeis a quem estáis escutando? Conheço a fábula que circula sobre mim. Sei que dizem que dormi em régio leito e que a revelação do Espírito Santo caiu sobre minha cabeça e abandonei meu lar opulento para vestir o hábito do penitente. Julgais-me um escolhido, e eu quero que saibais toda a verdade, toda a verdade. Fui um mendigo, fui um deserdado que aos 5 anos se viu sozinho no mundo, e durante 2 anos vivi da caridade. Depois vi livros, vi homens que os liam e quis ser sábio. Por isso entrei na igreja sedento de sabedoria, não de santidade, porque a santidade não existe. A santidade é um mito, do modo que vós a compreendeis. O homem sempre sentirá as tentações da carne, porque de carne é seu corpo. Por mais que macere e destroce seu organismo, sempre lhe restará uma fibra sensível,
a qual cenderão em dado momento todos os seus propósitos de emenda. E não o acuseis, não o recrimineis. A natureza tem suas leis imutáveis, e opor-se ao seu cumprimento é opor-se à marcha regular da vida, e a vida é um rio que desaguará sempre nos mares da eternidade. O corpo sacerdotal, do modo como se encontra constituído, nem faz feliz a si mesmo, nem lavra a bem-aventurança daqueles que tudo esperam dos santos conselhos do sacerdote, porque ele vive fora da lei natural, mas acima de todas as leis dos homens está a lei da vida. Contemplai todas as espécies que fazem, unem-se, completam-se um nos braços do outro. Recebem o pólen fecundante que a natureza oferece, e o sacerdote o que faz enquanto isso, trunca com os cilícios e suas aberrações a lei inviolável, ou suscita escândalos, cedendo aos apelos da mais desenfreada concupiscência. Para que pronunciar votos que não se podem cumprir, senão à custa de duros sacrifícios? Porque o sacerdote não pode formar uma família dentro das leis morais? Ah, igreja, igreja, tu queres ser a senhora do mundo e te cercas de escravos. Tu não podes ser a esposa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo amava a liberdade e tu queres a escravidão. Porque todos os teus vivem oprimidos, uns pelas escandalosas violações de seus votos, outros por entregar-se à nulidade. Aqueles, por serem dóceis instrumentos de bastardas ambições. Nenhum de vós vive livre e gozando dessa liberdade, dessa mansa calma, propiciada por uma vida simples dentro do estrito cumprimento do dever. Em ti tudo é violento, dominas, mas dominas pela força. És dona de todos os segredos, mas de que maneira? Penetrando cautelosamente o lar doméstico, surpreendendo com vossas perguntas a menina crédula, a jovem confiante, a idosa frágil. Ah, eu sonho com outro sacerdócio. Eu serei sacerdote, sim, mas não perguntarei a ninguém seus segredos. Eu amo a igreja que me estendeu seus braços e por haver me educado, serei fiel a seu credo, por mais que seja absurdo em muitos conceitos, pelas adições e emendas que os homens lhe fizeram. Eu mostrarei que a religião é necessária à vida, como o ar que respiramos, mas uma religião lógica e sem mistérios, nem horríveis sacrifícios. Eu serei um dos enviados da religião nova, porque não duvideis, nossa igreja cairá sob o imenso pesar de seus vícios. Vede essas criancinhas que agora dormem nos braços de suas mães? Pois esses espíritos trazem em si
o germe divino da liberdade de consciência. Eu serei sacerdote dessa geração que agora começa a sorrir. Sim, nada quero de vossas pompas. Ficai com vossas mitras e vossas tiaras, vossos báculos de ouro, vossos capelos e vossos mantos púrpura. Eu pregarei o evangelho entre os humildes de coração. Prefiro sentar-me em uma pedra e ocupar a cadeira que atribuís a São Pedro. E já que meu destino me negou uma família, já que me filiei a uma escola que nega a seus adeptos o prazer de os unir ao outro ser pelo laço do matrimônio, já que se hei de viver honrado, hei de viver sozinho, como quero ter minha consciência muito tranquila, cercar-me-ei de crianças, porque as crianças são o sorriso do mundo. Eu sempre direi, como disse Jesus, vinde a mim as criancinhas, pois são as limpas de coração. Ao pronunciar estas palavras, algumas crianças que estavam nos braços de suas mães levantaram-se e voltaram para mim. Mas o que mais atraiu minha atenção foi uma menina de uns 3 anos que repousava nos braços de uma dama da nobreza, que se levantou e me estendeu os seus pequenos braços. Eu emudeci por alguns momentos, fascinado com os gestos da menina, que fazia esforços para vir a mim. Falava com sua mãe, gesticulava, apontava para o lugar onde eu estava, e naquele instante esqueci tudo. Em meio àquela compacta multidão, eu só via uma mulher e uma menina. Que mistérios guarda a vida! Aquela mesma menina foi a que 10 anos depois me perguntou, antes de se aproximar pela primeira vez da mesa do Senhor: Padre, amar é ruim? Aquela terna criança que em sua inocência queria atender ao meu chamado, foi a que 10 anos depois se prostrou diante de meu confessionário, e o perfume dos brancos jamins que coroavam sua fronte transtornou por um momento minha razão. Aquele anjo que me estendia seus braços era a menina pálida, a dos cachos negros, em cujo coração, desde pequenina, minha voz encontrou o mais doce eco. Quão longe estava eu, então, de pensar que o túmulo daquela menina haveria de ser meu santuário. Ao ver que as crianças respondiam ao meu chamado, senti um prazer inexplicável e prossegui dizendo: Vedes como as criancinhas já ouvem minha voz, é porque pressentem que eu serei para elas um enviado de paz. Sim, as crianças, os puros de coração, serão os amados de minha alma. Para eles será muito do amor que meu espírito guarda. Religião do crucificado, Espírito de todos os tempos, tu és verdade quando não te enclausuram nos mosteiros nem nas igrejas pequenas. E falei tanto e com tão íntimo sentimento que dominei por completo meu auditório, e até os penitentes negros pararam de me olhar com ira. Quando parei de falar, a multidão tomou de assalto a escada do púlpito
e me aplaudiu frenética, delirante. Aclamaram-me como enviado do Eterno, porque a voz da verdade sempre encontra eco no coração dos homens. E quem era eu? Um pobre ser abandonado por seus próprios pais. Quem mais pobre que eu? Mas em minha extrema pobreza sempre fui rico, muito rico, porque nunca o remorso me torturou. Nunca a lembrança de uma má ação cobriu minha face de rubor. Sempre olhei dentro de mim mesmo e vi que não era culpado. Obrigado, Senhor. Meus pais terrenos me abandonaram, mas não existem órfãos, porque tu nunca abandonas teus filhos. Eles é que esquecem de ti e vivem na orfandade de seus desacertos. Pobre menino, tu trouxeste à minha memória as lembranças de meus primeiros anos. Tu me fizeste consignar neste manuscrito os acontecimentos que durante muitos anos tentei afastar de minha mente. E hoje, ao contemplar-te, ao ver que outro ser entrava como eu na vida pela senda do infortúnio, eu me senti mais forte e disse: eu não fui o único amaldiçoado por seus pais. Este menino é lindo, o amor irradia de seus olhos e de sua fronte a inteligência, e também a ele foi negado o amor maternal. Já não fui sozinho. Então, por que esconder esses primeiros episódios de minha vida, se encerram um útil ensinamento? Pois neles fica provado que o homem é grande só por si mesmo. Eu pude me sentar no mais importante assento do mundo e aos 5 anos me encontrei sozinho na terra e sozinho do modo mais triste, pela ingratidão daqueles que me deram o ser. Mas em meu abandono ao pensar, soube que havia em mim uma centelha da divindade. Quando vi como os homens se tornavam sábios, desejei sê-lo e refleti: se nada possuis, pela mesma razão deves adquirir sabedoria. Eu quis viver e vivi, quis ser livre e fui, porque minhas paixões não me dominaram. Sempre acreditei que a felicidade não é um sonho, e é certíssimo que não é. Ninguém teve menos elementos que eu para ser feliz, porém fui. Ao lado de um túmulo encontrei a felicidade. O homem não é feliz porque só vê o tempo presente. Mas para aquele que acredita que o tempo não tem fim nem medidas, que se chamam passado ou futuro, que pressente o infinito da vida, para ele não existem sombras. Por isso não existiram para mim, porque sempre esperei um dia sem o acaso, porque sempre ouvi vozes distantes, porque tudo vive na criação. E diante da certeza da eternidade, todas as lembranças tristes se